Olá, pessoal. Hoje na nossa aula nós vamos falar sobre a tabela periódica, tá? Ela é bem importante porque nós estamos falando sobre o átomo, né? E aí a gente precisa saber como ela é formada. Em uma das aulas nós falamos sobre a estrutura da matéria, né? O que é esse átomo? Que não permite divisão. E ele encontra-se na eletrosfera, onde ele tem um núcleo. Nesse núcleo ele tem os prótons, né? E os nêutrons. Na eletrosfera gira em torno dos elétrons, né? E ele forma tudo isso para poder chegar a esse átomo, certo? Como é que a gente pode distribuir esses átomos? Ele é dividido em 7 linhas, cada linha admite um valor. Então, K, L, M, N, O, P e Q. O máximo de elétron que cada camada permite é essa que está aí descrita. Na camada K, 2, na camada L, 8, na camada M, 18, na camada N, 32, na camada O, 32, na P, 18, e a Q são 2. Ou seja, esse modelo atômico, gente, é o núcleo com prótons e nêutrons, né, que fica nessa eletrosfera, e ele é formado por essas camadas que nós chamamos de camadas eletrônicas, tá? Como é que a gente pode representar? Bom, para a gente representar esse número atômico, o que quer dizer? Para que a gente represente simbolicamente esse átomo, é que determina esse elemento. Então, ele indica, respectivamente, um símbolo químico. Então, além disso, é necessário conhecer de cada átomo. Ou seja, o que é número atômico? O número atômico é representado pela letra Z em maiúsculo e é o número sequencial da tabela periódica, ou seja, 1, 2, 3 e assim sucessivamente até chegar no 118, que é o total de elementos químicos, né? E ele representa o número de prótons que tem na eletrosfera, que é a mesma quantidade de elétrons, ou seja, Z é igual a P, que é igual a E. O que é número de massa? Número de massa ele é representado pela letra A, maiúsculo, né? É ele que determina a quantidade do número atômico para a quantidade de nêutrons, para poder achar o valor dessa massa, né? Quando você tem um símbolo químico, o número da massa fica em cima e o número atômico ele fica embaixo. Lembrando que o que é o número atômico é o número sequencial em ordem crescente. 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. O número de massa geralmente é um número decimal e ele fica acima, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Já o número atômico ele só fica posicionado, tá, no lado esquerdo. O elemento químico, né? O que é esse elemento químico? Ele é um conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico, mas lembrando que a menor parte é a do átomo. E aí a gente pode identificar. Eu tenho X ou tenho Y. A representa o número de massa, que ele pode ficar do lado direito e do lado esquerdo. E Z representa o número atômico, que ele só fica na posição que nós estamos, né? Ele só fica só do lado esquerdo. E aí a gente tem Na, que é o símbolo químico de sódio, e Cl, que é o número símbolo, ou número do símbolo de cloro, né? Veja que no sódio, número acima é o número de massa, número abaixo é o número atômico. Do mesmo caso, é o cloro. Bom, tabela periódica. Tabela periódica é a forma de representar todos esses elementos químicos, né, que é encontrado, podendo ser encontrado na natureza ou também ele pode ser montado em laboratório. É um modelo onde agrupa todos esses elementos conhecidos e suas propriedades, né? Ou seja, eles estão organizados em ordem crescente. E aí, nessa tabela atual, ela tem 118 elementos.
Lembrando que 92 desses elementos eles são naturais e 26 são os artificiais, é aqueles que são produzidos no laboratório, né? Então, cada quadradinho desse específico é o nome do elemento químico, o símbolo e o número atômico, que eles são representados. Os elementos químicos, gente, eles são classificados em metais, que é a maioria, não metais, que não tem... O que o metal é o não metal ou ametal é o oposto. E gases nobres, gente, é aquela última fila que nós temos ali, a última coluna, melhor dizendo, e eles são chamados de gases estáveis, porque na distribuição eletrônica, a sua última camada é 8, eles são estáveis, com exceção do hélio, que o número atômico dele é 2. Tá? E aí ele está representado de forma bem interessante, esse rosa, né? Ele é os metais, onde os verdes são os ametais, né? Ou não metais, que dá no mesmo. Essa parte amarela não é nenhum nem outro, eles são os semimetais. E o azul representado são chamados de gases nobres. Bom, em uma tabela periódica, o quadro ele apresenta, né? Número atômico em cima é aquele número sequencial que eu disse, em ordem crescente. 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Ao lado é aquela distribuição eletrônica, ou seja, é aquelas camadas que nós falamos no início, K, L, M, N. Se ele só tem uma distribuição, ele está na primeira linha. Se ele tem 2 distribuições, ele está na segunda linha. Se ele tem 3 distribuições, então ele está na terceira linha, assim sucessivamente. No total são 7, tá? Também tem o símbolo, no caso aí é o símbolo do ferro, né? Tem o nome e tem o número atômico, ou número de massa, melhor dizendo. Então ele é representado dessa forma. Na tabela periódica, ele tem tudo isso na qual consta nessa explicação. A tabela periódica, gente, ela é dividida, tá, em horizontal e vertical, ou seja, as colunas, né, e as linhas. E aí eu botei, são denominados períodos ou série. As linhas, né, no horizontal, são denominadas, tá, período ou série. E esses elementos, eles estão em ordem crescente. É aqueles que apresentam o número na qual eu já falei, né? E esses números de ordem desse período indicam também números de nível energético. O que quer dizer? Já tinha explicado. No primeiro período, ou seja, na primeira linha, ele só tem uma distribuição, que é a letra K. Na segunda linha, ele tem 2 distribuições, que é K e L. Na terceira, 3 distribuições, K, L e M. E assim sucessivamente. Né? O que quer dizer isso? Que ele tem 7 linhas. Agora, a quantidade de colunas, elas são bem maiores. E aí é distribuído. Cada linha representa uma distribuição. K, L, M, N, O, P e Q. Tá? Então, aí eles recebem no seu devido espaço. Né? Quanto às verticais, o que quer dizer isso? Verticais. Gente, estudar uma tabela periódica, ela é bem interessante, que você estuda linha, você estuda coluna e o que contém, tá, dentro dessa tabela. Os verticais são as colunas que dão sustentação, né? Elas também são chamadas de famílias ou grupos. Veja a diferença. Horizontal é períodos ou série. Verticais, elas são famílias ou grupo. Por que recebe o nome de família? Para cada um ter assim, família 1A, família 2A, família 3A, 13A, 14 assim, eles vão recebendo denominações diferenciadas, né? E esses elementos eles são reunidos também segundo suas propriedades químicas, né? E esse grupo, eles vão de 1 a 18, onde um desses grupos possui nomes. E aí, digamos, no grupo 1, elementos eles são conhecidos como os metais alcalinos.
no grupo 2, que é a segunda coluna, né, eles são chamados de alcalinos terrosos. Esses metais que estão de 3 a 12 são chamados metais de transição. Tá? Metais de transição. Na coluna 13, né, que tem a 3A, ela pertence à família do boro. Por que do boro, gente? Porque o elemento que está aí, o primeiro aí nessa coluna, é o B, que representa o boro. Na coluna 14, que é chamada família 4A, ela representa a família do carbono. O carbono, gente, ele é representado pela letra C em maiúsculo. E aí, sucessivamente, vai dando continuidade. Gente, preste atenção. Na tabela periódica, existem aqueles símbolos mais simples, que é representado apenas por uma letra. No caso do hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, né? Também tem o flúor, tem o iodo. Então, já tem outros que eles vêm sempre precedidos de uma letra maiúscula com uma minúscula. Eu vou dar um exemplo daqueles que contém na letra C. C, só o C puro é carbono. Cl é cloro. Cs é césio. Então, por isso que não pode ser repetido apenas o C. O C é apenas para o carbono e o resto sempre precedido de uma letra maiúscula e uma minúscula, onde a gente possa identificar, tá certo? E assim, esse conteúdo ele não tem no livro, mas é preciso que ele seja explanado porque a gente vai trabalhar com isso, ou já vinha trabalhando com isso, né? Com isso eu vou mandar uma atividadezinha junto com a aula, vocês respondem e entregam para a Michele, lá na escola, porque aí eu vou avaliar o aprendizado ou a forma como vocês interpretaram, tá bom? Até a próxima, ok?